sejam bem-vindos a mais uma Pastoral Universitária. E hoje a gente está com uma novidade aqui no canal. Vou começar a fazer alguns vídeos sobre reflexões pessoais minhas sobre o Evangelho da missa de domingo de cada semana. Antes mesmo de começar, eu queria fazer uma ressalva. Esses vídeos não serão homilias. Por quê? Porque homilia só pode ser feita por sacerdotes e, em alguns casos, por diáconos também. Mas um leigo, ele não tem a permissão e a autoridade para fazer uma homilia. Quem recebe essa graça é o sacerdote. Então isso aqui é só eu compartilhando minhas reflexões com vocês. Caso vocês queiram ouvir homilias de fato, eu vou recomendar alguns canais para vocês do YouTube, inclusive vai estar na descrição desse vídeo aqui embaixo. Mas, primeiro de tudo, a sua principal fonte desse saber, desse conhecimento, deve ser o padre da sua paróquia. No meu caso, é o Padre Carlos, da São Sebastião de Amparo. E além do Padre Carlos, eu sugiro 3 canais para vocês. O do Padre Paulo Ricardo, o canal da TV Evangelizar, do Padre Reginaldo Manzotti, e o canal do Padre Wagner Ruivo, que é de Sorocaba. Eu tenho o costume de acompanhar esses 3 padres e o padre da minha paróquia, e aconselho vocês a fazerem o mesmo. Então, ouçam as homilias deles, são muito boas, e vou compartilhar reflexões que eu tenho semanalmente aí com vocês, espero que isso ajude de alguma forma. Bom, todas as reflexões minhas vão ser baseadas na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu tenho, é a Bíblia que eu uso. Então, qualquer diferença aí no palavreado, em uma ou outra palavrinha, é por causa disso. Eu estou lendo daqui e talvez a edição de vocês não seja essa. Pode dar uma pequena diferença, mas o conteúdo é o mesmo. Então, nesse último domingo, o domingo da misericórdia, o evangelho foi João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Vou ler aqui para vocês. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro da casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhes Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais, que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em teu nome. No começo desse trecho, a gente vê que os discípulos estavam com medo dos judeus. E aí a gente precisa entender o porquê que eles estavam com medo. Veja, Jesus tinha acabado de morrer na cruz. E, embora eles estivessem com medo dos judeus, por quê? Porque eles eram amigos de Jesus, eram seguidores de Jesus, e as pessoas sabiam disso. Além disso, o corpo de Jesus havia sumido. E aqueles que têm fé sabem, nós sabemos hoje em dia, que aconteceu ali a ressurreição. Mas os judeus não sabiam disso. Então, eles imaginavam que os apóstolos de Cristo tinham roubado o corpo. Por isso, eles estavam com tanto medo. Além disso, devia existir para aqueles apóstolos
um peso muito grande na consciência, porque eles abandonaram Jesus no momento da cruz. Eles foram embora. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Então, além desse medo de serem encontrados, perseguidos, martirizados, existia também um grande remorso no coração deles. E eles estavam ali amedrontados. E Tomé não estava. Tomé não estava com eles e Jesus aparece e traz uma mensagem que nesse momento é exatamente aquilo que nós precisamos ouvir e receber de Jesus. A paz esteja convosco. Então Jesus, em momentos de felicidade, mas em momentos de dificuldade também, olha para nós e fala: a paz esteja convosco. Os discípulos, os apóstolos, claramente ficaram muito felizes com isso, muito alegres, e quando viram Tomé, contaram para ele. E Tomé aí nega, fala: não acredito. Só acredito se eu ver com os meus olhos e se eu tocar nas feridas de Jesus. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, nesse momento de até mesmo de dúvida, porque Jesus havia morrido e eles ainda, os apóstolos, não tinham visto Jesus, não tinham entendido plenamente a questão da ressurreição. Então, nesse momento de muito sofrimento, Tomé se mostra incrédulo, mas vamos lembrar que lá atrás, quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, Lázaro estava para morrer, ele falou: vamos voltar e vamos até Lázaro. Todos os apóstolos viram e falam: não, mas Jesus, você sabe que indo para lá vão apedrejar você. Tem certeza? É isso mesmo? E aí Tomé é o que dá um primeiro passo e fala o seguinte, está em João 11, capítulo 11, versículo 16. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ou seja, lá atrás, quando Tomé estava com Jesus, ele dá um testemunho de fé muito forte e ele fala: não, vamos junto, e se ele morrer, a gente morre junto. Porém aqui, no momento de dor, no momento de luta, no momento de dúvida, de sofrimento, Tomé se mostra incrédulo. E muitas vezes a gente só lembra de Tomé por causa disso. Mas a gente tem que lembrar também que Tomé fez um grande testemunho de fé lá atrás. E aqui ele deu uma escorregada. Nos tempos de hoje, quem é você? Quem somos nós? Nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, de isolamento, todos nós estamos passando por uma aflição terrena. Todos nós estamos com medo. Todos nós estamos receosos, estamos pensativos, um pouco ou totalmente isolados, né? Estamos ou com nossos familiares, enfim, ou mesmo sozinhos. E a gente tem 2 opções aqui, seguindo isso que está escrito na Bíblia. Nós podemos ficar isolados, porém em comunidade, nos ajudando, nos dando força, nos apoiando, ou nós podemos seguir o passo de Tomé. Qual que foi a atitude de Tomé? Ele se isolou. A Bíblia não entra em muitos detalhes do que Tomé estava fazendo, por que ele estava longe. Mas a impressão que dá é que ele havia desistido, que ele estava com o coração duro, que ele não estava permitindo que a fé chegasse até ele. E quando os apóstolos vêm, os outros apóstolos, né, os 10 que estavam lá reunidos, chegam para ele e falam: nós vimos o Senhor, ele não acredita. Ele não acredita e ainda fala: eu só vou acreditar se eu ver ele e se eu tocar nas feridas dele. Isso vindo de uma pessoa que viveu com Jesus, fisicamente vivendo com Jesus e tendo recebido a palavra de que ele iria ressuscitar. Embora Tomé e os outros apóstolos não tivessem entendido isso muito bem ainda, eles receberam esse ensinamento. E Tomé acaba ficando com essa postura: não, eu só acredito vendo, eu só acredito tocando. E a gente vê muito isso também no momento atual. A gente vê vários Tomés, a gente vê pessoas que estão vendo por meio da televisão o que está acontecendo, mas de fato não viram isso, não viram hospitais lotados, não viram os corpos indo para a vala e não acreditam. E não acreditam. É uma pessoa que tem que de fato pagar para ver. Então quem que a gente quer ser?
a gente quer ser essa comunidade que se apoia, que se ajuda no momento de dificuldade, para a qual Jesus vem e fala, paz esteja convosco, ou a gente quer ser aquele que quer desafiar o mundo, quer ficar sozinho no seu sofrimento, isolado, não entrando nessa comunidade e sempre pagando para ver. É uma decisão que parte de nós. Mas me parece muito claro aqui qual que é a atitude correta nesse momento, que é estarmos sozinhos sim, isolados sim, mas em comunhão com os nossos familiares, com os nossos amigos, dando força para quem está precisando, recebendo força dessa comunidade quando nós estivermos no momento de fraqueza e sempre tendo em mente, a paz esteja convosco. Não sou eu que estou falando isso, mas Jesus nos disse, Jesus te disse isso. E no final dessa passagem, Jesus diz, felizes aqueles, bem-aventurados aqueles que creram sem precisar ver. E aí, eu entro no ponto final dessa minha reflexão, que é algo que eu digo com constância na pastoral, que é o seguinte: a nossa fé não deve depender de milagres. A nossa fé é fé porque a gente acredita. Porque nós acreditamos naquilo que foi deixado para nós aqui na Bíblia, que Jesus veio nos mostrar e que nós recebemos. Então, a gente não acredita porque a gente viu, a gente não acredita porque a gente tocou, mas a gente acredita porque a gente tem fé. A gente não pode ter uma fé milagreira, uma fé que só acredita vendo. Tomé acreditou porque viu, mas Jesus faz essa aparição para explicar para nós, Tomés do dia de hoje, que a gente não precisa ver para acreditar. Ele vai e mostra e nos chama de bem-aventurados. Porque eu não vi, e eu acredito que você que está me assistindo também não viu Jesus andando por aí. Não viu uma aparição corporal de Jesus. Tudo bem que a gente recebe Jesus na comunhão, a gente recebe Jesus na hóstia, no vinho, que se convertem no corpo e no sangue de Jesus pela consagração. Eu, inclusive, vou falar mais sobre isso num vídeo que sairá em breve aqui no canal sobre a Eucaristia. Mas acredito que nenhum de nós tenha visto Jesus com a sua forma humana andando por aí. Mas ainda assim nós cremos. Ainda assim você crê. Ainda assim eu creio. Então, bem-aventurados nós. Bem-aventurados nós que recebemos essa palavra, acreditamos e seguimos na fé. Então, as mensagens que eu queria passar aqui para vocês. Tal qual os apóstolos aqui estão fechados, trancados, com medo, assustados, passando dificuldade, nós estamos nesse momento. Passando dificuldades, em isolamento. Mas Jesus vem e fala para os apóstolos, e fala para mim, e fala para você nesse momento, que a paz está conosco, que Ele está conosco. Então, apoie-se nisso. Coloque sua fé em Jesus e viva isso na sua vida. Isso vai passar. Esse momento que a gente está vivenciando vai passar. O segundo ponto, nós não precisamos ver para crer, porque Jesus já deixou tudo explicado para nós. Então, creia, tenha fé, acredite no que Jesus diz para você e você será e você já é um bem-aventurado. E terceiro e último ponto, seja comunhão, seja comunidade, ajude quem está passando por esse momento de dificuldade e dê suporte para as pessoas. E se você tiver com dificuldade, busque pessoas que possam te dar suporte também. Não é porque o momento é de dificuldade que a gente vai abandonar os nossos amigos e os nossos familiares e viver na nossa bolha. Não. Sejamos comunhão, gente. Sejamos comunidade. É para isso que serve a igreja e é para isso que nós estamos aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira reflexão sobre o Evangelho. Ela saiu num dia um pouco esquisito, está saindo hoje, na quinta-feira, mas na semana que vem a gente vai ter a reflexão na segunda-feira, logo após o domingo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, isso ajuda demais a gente.
e compartilhe com seus amigos, familiares. Espero que ajude vocês e ajude a todos eles. E até o próximo vídeo.